A ascensão da IA. Será que estamos entrando em uma nova era no Brasil? Em um mundo moldado pela inteligência artificial, a nação enfrenta a promessa e o desafio de abraçar essa tecnologia revolucionária. A IA pode mudar como o governo funciona, trazendo mais eficiência e segurança. O governo Bolsonaro reconheceu a importância da tecnologia para solucionar problemas urgentes. Desvendando a IA. Do que se trata e o que podemos esperar? A IA realiza tarefas que exigiriam inteligência humana, analisando dados, identificando padrões e fazendo previsões. As possibilidades são infinitas, da saúde às finanças e transporte. No governo brasileiro, a IA pode revolucionar diversas áreas, mas também traz preocupações, como vieses e impacto no trabalho. IA e a segurança pública, em busca da paz nas ruas. Uma das áreas mais promissoras para o uso da IA no Brasil é a segurança pública. O país enfrenta índices de criminalidade alarmantes, e a IA surge como uma aliada poderosa no combate à violência. Imaginem só, sistemas de reconhecimento facial e outras tecnologias de vigilância, tudo isso auxiliado pela IA. Ao analisar dados de diversas fontes, como câmeras de segurança, redes sociais e até registros policiais, a IA pode identificar padrões e prever crimes antes mesmo que eles aconteçam. Mas é claro que o uso da IA na segurança pública também levanta questões importantes sobre privacidade e liberdades civis, que precisam ser discutidas com cuidado. Corrupção sob ataque. E se a IA fosse o nosso fiscal da Lava Jato? A IA surge como uma ferramenta poderosa na luta contra a corrupção, oferecendo mecanismos inovadores para aumentar a transparência, detectar fraudes e responsabilizar quem faz uso indevido do dinheiro público. Algoritmos de IA podem ser usados para analisar montanhas de dados, como registros financeiros, contratos governamentais e declarações de impostos. Tudo isso para identificar padrões suspeitos e anomalias. Ao automatizar o processo de detecção de fraudes, a IA libera os auditores e investigadores para se concentrarem em casos mais complexos. Mas não para por aí. A IA também pode ser usada para aumentar a transparência e a responsabilização do governo. Plataformas online com tecnologia de IA podem tornar as informações públicas mais acessíveis e compreensíveis para o cidadão comum. Eficiência desbloqueada. IA turbinando a máquina pública. A IA tem o potencial de revolucionar a maneira como o governo brasileiro funciona, tornando tudo mais eficiente, reduzindo a burocracia e melhorando os serviços para a população. Imaginem só, chatbots e assistentes virtuais com tecnologia de IA atendendo a população, tirando dúvidas, fornecendo informações e até ajudando em serviços mais simples. Isso liberaria os servidores públicos para se concentrarem em tarefas mais complexas, que exigem o jeitinho brasileiro de resolver problemas. A IA também pode ser usada para otimizar recursos, melhorar o planejamento e tornar a tomada de decisões no governo mais eficiente. Mas é claro que a implementação da IA no governo precisa ser feita com responsabilidade, garantindo que os sistemas sejam éticos e eficientes. Desafios iminentes. Os obstáculos para a IA decolar no Brasil. Para que a IA realmente funcione por aqui, precisamos superar alguns desafios. Um dos principais é a necessidade de uma infraestrutura tecnológica robusta, com internet rápida e confiável, boa capacidade de processamento e armazenamento de dados. O Brasil ainda enfrenta uma grande desigualdade digital com muitas áreas, principalmente na zona rural, sem acesso à internet de qualidade. Para superar esse desafio, o governo precisa investir pesado em infraestrutura digital. Outro desafio importante é a necessidade de profissionais qualificados, com as habilidades e conhecimentos necessários para desenvolver, implementar e manter sistemas de IA.
Infelizmente, o Brasil ainda carece de profissionais qualificados em áreas relacionadas à IA. Para mudar essa realidade, o governo precisa investir em educação e treinamento, preparando os trabalhadores para a era da IA. Lacunas digitais. Superando a divisão digital para um futuro com IA para todos. A promessa da IA de revolucionar o Brasil depende da nossa capacidade de superar a desigualdade digital. A diferença no acesso à internet, na alfabetização digital e às tecnologias digitais entre diferentes grupos da sociedade é um obstáculo e tanto. Para garantir que todos os brasileiros se beneficiem da revolução da IA, precisamos tratar essa desigualdade digital como prioridade. O governo, junto com o setor privado e as organizações da sociedade civil, precisa investir na expansão da infraestrutura de internet e melhorar a alfabetização digital da população, dando a todos as ferramentas para navegar no mundo digital e usar as tecnologias de IA. Capacitação em IA. Preparando a força de trabalho para o futuro. A IA está cada vez mais presente na economia brasileira. Por isso, precisamos preparar os nossos trabalhadores. O sistema educacional precisa se adaptar a essa nova realidade digital, incluindo IA, programação e ciência de dados nos currículos escolares desde cedo. Estimular o ensino de STEM, ciências, tecnologia, engenharia e matemática desde a infância é fundamental para construir uma base sólida para as habilidades em IA. As universidades e escolas técnicas também precisam oferecer cursos especializados em áreas relacionadas à IA. Investindo na formação de uma força de trabalho preparada para a IA, o Brasil pode se tornar um polo de inovação, atraindo investimentos estrangeiros, gerando empregos e impulsionando o crescimento econômico. O dilema ético, lidando com as questões éticas da IA. Ao mesmo tempo em que abraçamos o potencial da IA, é fundamental discutir as questões éticas. A IA traz à tona questões profundas sobre privacidade, vieses, discriminação, responsabilidade e o uso indevido da tecnologia. Um dos principais desafios éticos é a possibilidade de vieses nos algoritmos. Para evitar isso, os dados usados para treinar os sistemas de IA precisam ser diversos, representativos e livres de preconceitos. Além disso, mecanismos de auditoria e responsabilização são essenciais para detectar e corrigir vieses nos sistemas de IA. Olhando para o horizonte, como será o futuro da IA no Brasil? O Brasil está prestes a passar por uma grande transformação, e a inteligência artificial é o motor dessa mudança. A IA tem a capacidade de revolucionar diversos setores da sociedade brasileira. Na saúde, a IA pode revolucionar diagnósticos, tratamentos e o desenvolvimento de medicamentos. No setor financeiro, a IA já está sendo utilizada para detectar fraudes, gerenciar riscos e automatizar tarefas. A indústria do transporte também está prestes a ser transformada pela IA, com carros autônomos prometendo revolucionar o transporte de pessoas e de mercadorias. Junte-se à conversa. O Brasil e a revolução da IA. A revolução da IA não é apenas uma questão de tecnologia, é uma transformação social que exige um debate amplo no Brasil. O governo, empresários, educadores e a população em geral precisam se unir para moldar o futuro da IA no país de forma responsável e inclusiva. É essencial um diálogo aberto e transparente sobre as implicações éticas, sociais e econômicas da IA. O governo tem um papel fundamental na criação de um ambiente favorável à inovação em IA, incentivando investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Ao trabalharmos juntos para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades da IA, o Brasil poderá usar essa tecnologia para criar um futuro mais próspero, inclusivo e sustentável para todos.